Hoje é 12 de maio de 2020. E como eu prometi a Fátima, minha irmã, e porque estou fazendo uma série de coisas aqui na cozinha na quarentena, que eu sei, que eu aprendi a fazer, eu vou fazer o bolo conhecido como Luiz Felipe. Mas o meu não é Luiz Felipe, eu já mudei o nome dele. Porque Luiz Felipe foi o último rei da França. Depois dele veio Napoleão Pequeno, que aí, mas rei mesmo foi o Luiz Felipe. E eu não quero que meu bolo se chame Luiz Felipe não, porque para mim ele não teve nenhuma expressão como rei. Antes dele, nós tivemos mais dois reis depois da restauração da Revolução Francesa, que foi o Luís XVIII e o Carlos X. Depois veio o Luiz Felipe, era chamado de rei burguês, mas ele caiu logo. Então depois eu conto essa história. Vamos aqui para o bolo. Eu deixei de chamar esse bolo Luiz Felipe porque eu já modifiquei. Eu acrescentei mais ovos e diminuí o açúcar. Para começo, a gente faz uma calda. Tem que fazer a calda bem cedo, porque ela tem que estar fria. A calda é feita com... Eu diminui o açúcar. Eram 3 xícaras de açúcar, agora eu estou fazendo... Eram 4 xícaras de açúcar e 4 de água. Eu estou fazendo com 3 xícaras de açúcar e 3 de água. Leva ao fogo baixo. E quando você levanta assim, tá um fio, é que já tá bom. Não pode deixar muito, porque senão ela fica muito grossa e prega. E também não pode ser muito fina a calda. A calda já tá pronta, depois eu mostro. Aí vamos começar aqui o bolo. Esse bolo leva 8 ovos. Eu vou colocando aqui nessa batedeira, que foi presente da Liana, que ela é ótima, porque ela é planetária, como se diz, não precisa, ela sozinha vai mexendo e a gente não precisa estar todo tempo olhando. Tem que ter cuidado quando bota a clara para ver se o ovo não está estragado, porque se o ovo estiver estragado, o que é que vai acontecer? Vai estragar todo o bolo. Abre, olha, cuidado também para não cair casca dentro. Eu vou fazendo isso aqui, vou contando a história do Camille Desmoulins, porque esse bolo agora para mim, ele foi batizado de Camille Desmoulins. Quem foi Camille Desmoulins? Camille Desmoulins foi um revolucionário da Revolução Francesa, da Grande Revolução Francesa, de 1789. Ele era amigo do Robespierre de infância, mas ele era também do grupo do Danton. Eram vários grupos revolucionários na França. E os jacobinos, o Robespierre que era o líder dos jacobinos. E eles se sentavam na Assembleia Nacional, do lado esquerdo da Assembleia. E daí passou para nós, porque nós somos herdeiros dessa revolução, passou para nós a esquerda e direita. Tinha os revolucionários também, que eram os girondinos, que eram mais moderados, eles sentavam do lado direito, era da região de Gironda. Jacobino, eles levam esse nome, porque eles se reuniam num convento. Então ficaram conhecidos como Jacobino. Ainda tinha o Sans-Culotte também. Mas a Revolução Francesa, se eu for falar aqui da Revolução Francesa, eu faço 30 bolos e não termino. Eu quero falar só do Camille Desmoulins, porque eu podia batizar esse bolo de Robespierre, podia batizá-lo de Danton, de Marat, mas eu prefiro Camille Desmoulins. Porque o Robespierre era conhecido como incorruptível, realmente, demonstrou ser incorruptível, mas ele era muito certinho, muito... Ó, o coco tá marcando 10 horas. O Danton era amigo do povo, que o Danton vivia nos bares, bebendo com o povo.
E o Marra era médico, o Marra, mas o Marra era muito cruel. Então nem escolhi nem Danton, nem Robespierre, nem Marra. Se bem que qualquer um poderia ter sido homenageado. Eu escolhi o Camille Desmoulins. Por quê? Porque Camille Desmoulins, ele era advogado, mas ele era gago. Ele tinha uma gagueira danada. Então, quando a Revolução começou, também não vou falar do início, quem dominava a França era o rei Luís XVI e Maria Antonieta. Era monarquia. O povo se revoltou, estava passando fome. Os iluministas inspiraram a Revolução, também não vou entrar nisso. Eu quero falar do Camille Desmoulins. O Camille Desmoulins era gago e o Né já estava havendo muita confusão lá, porque o povo estava passando fome. E o Necker era o ministro das Finanças e tinha confiança do povo. Aí o Luís XVI dispensa o Necker. Camille Desmoulins chegou lá no meio do povo, onde é o Palais Royal, subiu num caixote, tipo assim, um tamborete, um caixote. Ele era gago, mas ele ficou bonzinho da gagueira. E ele chamou o povo para derrubar a Bastilha. E aí chamou, o povo se revoltou todinho. Eles foram lá nos Invalides, onde tinha as armas, foram pegar as armas e correram para a Bastilha. Então, isso aí foi 14 de julho de 1789. Esse fato aí da queda da Bastilha marca o início da Revolução Francesa. Bom, agora vamos para cá. Bom, como ela é planetária, ela vai sozinha, é uma maravilha, não precisa, olha. Eu não jogo as cascas no lixo porque eu uso como adubo nas minhas plantas. Tanto pó de café como casca de ovo, é muito bom. Pois é, então esse meu bolo, que muita gente já comeu dele, que eu faço há muito tempo, agora está sendo batizado como Camille Desmoulins. E eu ia fazer esse bolo ontem, mas ontem eu passei o dia muito ruim, porque eu tive uma notícia do falecimento do Dr. Gilmário Mourão Teixeira. E passei o dia muito triste, porque o Dr. Gilmário foi um ícone para nós. Todos os médicos, fisiólogos do Ceará e os pneumologistas também, tem na imagem do Dr. Gilmário um símbolo. E ele era da Academia Cearense de Medicina e completou 100 anos em dezembro. Morreu muito lúcido, era muito amigo do Rosenberg, convivi muito com ele. Ele fez a orelha do meu livro Confissões de Amor. E eu senti muita morte dele ontem, no meio dessa pandemia, que a gente já vive fragilizado. O doutor Gilmário partiu. E realmente eu estou de luto hoje, eu botei luto. Vou continuar aqui. Aí eu vou dar o pause, porque agora vai. Continuando aqui meu bolo, Camille Desmoulins, depois eu boto o nome dele aqui, certinho. Eu vou mostrar pra vocês, já bati uns 5 minutos, ele fica mais ou menos assim. Agora eu vou botar a manteiga. Essa latinha de manteiga tem 200 gramas, mas a receita são 150, então eu calculo mais ou menos. Eu calculo mais ou menos em torno de 150 gramas. Deixa eu levantar aqui, fica mais fácil. Esse bolo eu acho ele super saudável. E ele é caro, é um bolo caro, mas é bom. É tipo bolo mole. Pronto. Vou passar a manteiga pra lá, porque... Se antes de começar, tem que pegar a forma, untar, né? Eu já fiz isso aí. Agora eu baixo aqui.
Quando a gente coloca a manteiga, aí já dá uma baixa, né? Nos ovos, que estavam bem altos aqui, já dá uma baixa grande. Vou mostrar. Aí espera mais uns minutinhos. Vou botar agora a farinha de trigo. 2 xícaras. Quando eu boto a farinha de trigo, eu mexo um pouquinho, porque senão ela sai todinha, fica feito talco em cima da gente. Eu faço logo assim. Mexo um pouco. Eu já liguei o forno. Na hora que começa, eu ligo o forno, porque tem que ser o forno bem quente. Dou uma ajudazinha aqui, que fica aqui na borda. Mas essa batedeira, ela é ótima. Ela praticamente trabalha só. Agora, vou botar o leite de coco. Uma garrafinha dessa de leite de coco. Bate mais um pouco. Agora é rápido. O queijo ralado. 100 gramas de queijo ralado. Esse aqui é que dá um gosto maravilhoso. Vou mexer um pouquinho, porque fica meio grudado aqui nas bordas. Aí eu coloco a calda. Aqui a calda, como eu falei, eu faço com aquele açúcar demerara. Antigamente eu fazia com aquele açúcar branco, mas agora eu estou usando demerara, que é mais saudável. São 3 xícaras de açúcar e 3 xícaras de água, desse tipo aqui que eu boto. Aí deixa no fogo baixo, observa. Quando a calda tá assim, que forma um fio, é que ela tá boa. Eu adoro essa batedeira que a Liana me deu, só acho ruim tirar, porque depois a gente pega a prática, mas é meio ruim pra tirar. Vou colocar no forno. Fica, dependendo do forno, fica mais ou menos meia hora, 40 minutos. É só abrir depois e observar. Se tiver na dúvida, mete um palitozinho. Se o palito sair seco, porque já tá bom. Se passar muito, queima o bolo. No máximo, 40 minutos. Vou marcar aqui o tempo. São 10h20. Pronto, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o bolo. Esse bolo, agora ele foi batizado como Camille de Moulin. Bom, o bolo já tá pronto, tá aqui. O nome que eu dei ao bolo é Camille de Moulin. Depois de 40 minutos eu tirei. Quem não quiser ver mais o vídeo, pode sair, porque agora eu vou falar um pouco sobre o Camille de Moulin, que foi um revolucionário francês. Ele morreu com 34 anos, porque ele foi guilhotinado junto com o grupo do Danton. E eles eram amigos do Robespierre, foi o próprio Robespierre que mandou, porque eles se sentavam na Assembleia do lado esquerdo. E eles fizeram a Revolução Francesa, mas depois o Robespierre começou, era muito radical, era conhecido como incorruptível, e realmente era incorruptível. No fim brigaram, e aí todo o grupo do Danton foi para a guilhotina.
Só que o Danton, o Robespierre, não queria guilhotinar o Camille Desmoulins. E na véspera ainda fez tudo para salvá-lo, mas ele não quis, ele foi fiel ao Danton, ele foi para a guilhotina. E 8 dias depois, a mulher dele, Anne Desmoulins, foi para a guilhotina. Eles deixaram um filho pequeno, ele era muito bem casado, era um amor muito lindo pela Anne. Mas enfim, entrou para a história. E o Camille Desmoulins, essa fidelidade dele que eu achei, que eu gostei muito. Agora, depois que os girondinos, sim, o Robespierre depois também, poucos meses depois foi para a guilhotina, aí acabou-se o governo dos jacobinos e os girondinos tomaram o poder. Porque os girondinos eram mais para a direita, mas aí o Napoleão volta das guerras, quando chega lá em Paris, que vê que os girondinos estão no poder, bota tudo para correr. Aí o Napoleão toma o poder, instala o consulado, eram 3 cônsules, mas depois de 3 anos ele deu golpe e ele se tornou imperador, se coroou imperador. Tem uma tela do Jacques-Louis David, que é a coroação de Napoleão, que está no Museu do Louvre, que é belíssimo. Ele mesmo que se coroou imperador. E aí fez várias guerras, não vou falar de Napoleão, porque é outra coisa, senão não sai daqui. Mas enfim, o Napoleão foi exilado, ele foi morrer na ilha de Santa Helena. E aí depois, no século XIX, houve a restauração, voltaram os Bourbons, o irmão do Luís XVI, que tinha sido guilhotinado, fica no poder, depois vem o Carlos X também no poder, mas em 1830 o povo francês se revolta, aí faz uma revolução, são 3 dias gloriosos, que os franceses se orgulham muito. E que tem uma tela de Delacroix que as pessoas pensam que é a Revolução Francesa, mas não, é essa revolução aí. Aí eles voltaram ao poder e elegeram o Napoleão, o Luís Napoleão. Mas esse Luís Napoleão chegou no poder e depois de 2, 3 anos deu o golpe e se elegeu imperador, instalou o império. Mas aí também não durou muito não, porque aí depois dele aí termina, porque houve a Comuna de Paris e depois disso foi a República até os dias de hoje. Bom, os franceses têm alma revolucionária e a semente da Revolução Francesa ficou. Foram várias revoluções e ainda continua. No século XX já teve outra também, 68, apesar de ter sido só dos costumes, mas teve mais de 68. E a semente continua, porque a história não termina ainda, não continua. E os franceses têm alma revolucionária e eu tenho uma alma francesa. E tá aqui meu bolo, que vai ser batizado, eu vou escrever bem direitinho o nome para vocês. Camille Desmoulins. Ah, tu talé.